Hoje finalmente é o dia de limpar e organizar a minha estante. Atualmente na parte de cima da minha estante estão os livros não lidos e estão separados por gêneros, e embaixo estão os lidos organizados da mesma forma, então separados por gênero também. E nós temos livros novos que eu comprei na Semana do Consumidor da Amazon. Eu não faço a menor ideia de como eu vou encaixar eles na minha estante, porque ela já tá lotada, mas a gente vai ter que dar um jeito. Já molhei aqui o pano e agora eu vou tirar os livros aqui da estante e nós vamos comentar um pouquinho sobre livros de fantasia hoje, tá? Então é limpando e indicando livros de fantasia porque eu amo, eu estou obcecada, eu tô na minha era vampiresca, tô lendo meu segundo livro de vampiros desse ano e eu espero ler muito mais, até porque a V.E. Schwab vai lançar um livro de vampiras lésbicas e eu não vejo a hora. Mas enfim, isso é mais pro final do ano. Vamos seguir aqui tirando os livros. Aqui em cima estavam os livros que eu ainda não li, então a gente tinha separado por romance, suspense e fantasia. Mas dessa vez eu acho que eu vou separar só por gênero mesmo. Mas primeiro vamos limpar isso daqui porque tá imundo. Vou começar organizando os livros de suspense, que eu já fiz algumas indicações para vocês no último vídeo limpando a estante. Depois eu vou seguir para os livros de romance, então essa parte vai ser um pouco mais rápida. E por último, nós vamos falar sobre os meus livros de fantasia. Eu vou trazer algumas indicações para vocês aqui também. A Contadora foi um dos livros que eu comprei na Semana do Consumidor da Amazon. Eu comprei porque eu amo a Freida McFadden. Como vocês podem ver, eu já li A Empregada e A Professora. Eu tenho a continuação da Empregada em algum lugar aqui, também vou encaixar aqui no lugar da Freida, mas eu tô só mostrando aqui pra vocês porque ele não tem nos outros vídeos, e eu vou encaixar ele aqui no meio da Freida McFadden. O Senhor das Moscas também foi um livro que eu comprei na Semana do Consumidor, eu comprei pro meu noivo, eu não sei nada sobre ele, mas talvez eu leia também, não sei, olha essa capa. Achei ela bem feia, na verdade, mas é meio intrigante o nome, Senhor das Moscas. Será que ele vai liderar as moscas? Não sei, muitas questões. Enfim, vou enfiar ele aqui atrás também, porque ele é maior, e aí eu vou fazer uma ordem decrescente. Esses dois são os últimos livros de suspense que eu tenho aqui na minha estante. A Trama, eu li ele recentemente, foi a minha última leitura. Meu Deus, que livro ruim. Gente, isso daqui é uma bomba. É mal escrito. Tipo, não é mal escrito, mas tem muito texto. Aí você fala assim, nossa, você pegou o livro pra ler e você não queria que tivesse texto? Não, calma lá também, sem militância. Olha aqui, como que pode? Tipo assim, não tem um diálogo. E como é na visão do narrador, eu sinto que a história fica meio impessoal, porque você vê de cima, sabe? Como se você fosse Deus ali. E aí, essa história é muito enrolada, é uma enrolação do começo ao fim. O plot mais óbvio que eu já vi na minha vida, eu acertei o plot, eu tava em 30% do livro. E aí, quando eu terminei o livro, eu só conseguia pensar naquele meme. Ai, nossa, ela é muito criativa. E O Colecionador, que eu também comprei na Semana do Consumidor na Amazon. Gente, que capa linda, né? Dark Side, meu primeiro livro da Dark Side. Me falaram que comprar livros da Dark Side é um caminho sem volta, que aí você nunca mais vai conseguir viver a sua vida sem ter mais edições bonitas na sua estante, mesmo que você não queira ler. Então, tô com um pouco de medo. Não sei se eu vou gostar desse livro, tá? Eu nunca li nada tão macabro assim, apesar de eu gostar muito de suspense. Eu sou muito medrosa. Tanto que pra filme, eu mal consigo assistir filme de suspense, de terror, então jamais. Mas enfim, vou devolver esses livros pra estante e aí a gente já começa a sessão de romance. Essa é uma trilogia que eu não consigo entender. Na minha cabeça, é de livros de fantasia. Eu não sei, a estética pra mim passa uma vibe de livros de fantasia. Mas dizem as minhas amigas que é de romance com um bilionário. Então vou deixar na seção de romance. Mas na minha cabeça ele é de fantasia. E eu gostaria de acreditar que ele fosse de fantasia mesmo. Porque senão eu não tô tão interessada assim.
Finalmente agora nós vamos pros livros de fantasia. Vocês viram que não deu muita coisa, né, de livro. Tipo assim, romance pra cá, suspense pra lá. E o resto é tudo fantasia. Então eu sou só um pouquinho obcecada. Vou começar aqui com a saga Tudo Pelo Jogo, que não é uma saga de fantasia, mas ela me enganou muito bem, porque eu jurava que era uma saga de fantasia. Até porque, olha essa capa aqui. Isso daqui não parece uma capa de um livro de fantasia? Ou eu sou louca? Porque assim, gente, tem bicho. Ai, raposa, corvo, não sei o quê. Fantasia? Dito isso, eu vou usar esse box para separar os livros de romance dos livros de fantasia, porque para mim ele é um livro de fantasia e eu não aceito o contrário. Eu vou colocar ali alguns livros de fantasia que eu ainda não li, então não tem como indicar para vocês, e logo em seguida eu vou trazer as minhas indicações. Tá legal, agora a gente vai ir para os livros de fantasia que eu já li, então vou trazer algumas indicações para vocês. Livros que provavelmente vocês já ouviram falar, mas não quer dizer que vocês saibam da história, porque nem todo mundo explica o que acontece naquele livro e por que você deveria ler ele ou não. Eu vou começar aqui com os mais qualquer coisa, sabe? Mansão Galante, da V.E. Schwab, é a mesma autora de A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu também já li. Eu amei muito A Vida Invisível de Ed La Rue, mas Mansão Galante é muito, muito parado. É uma menina que ela vive num orfanato, ela foi abandonada pelos pais e tudo, e ela é muda. Então ela passa a vida inteira dela tentando emitir algum som, então ela chega a se machucar no orfanato para tentar emitir algum som, mas ela não consegue. E em dado momento envia um bilhete para esse orfanato onde ela tá, falando assim, olha, eu faço parte da sua família, não sei o quê. A gente estava te procurando faz tempo e não te achava, estamos muito felizes de saber que você tá viva, você tá bem e tal. E aí mandam um endereço para esse orfanato e a menina é obrigada a ir para essa família. Eu acho que o nome dela é Olivia, mas eu não tenho certeza. E aí ela vai para essa casa e essa casa é mal assombrada, basicamente. A família inteira dela é assombrada, como se fosse a mesma casa, só que assombrada. E aí a gente entra quase num multiverso, num submundo, porque as pessoas nessa casa mal assombrada não estão vivas e qualquer coisa, o fim, qualquer coisa, uma história totalmente esquecível e chata. Então não é uma recomendação, mas é só para vocês saberem do que se trata. Eu pedi esse livro pro Grupo Editorial Record no ano passado porque eu achei a capa muito bonita, tanto que eu li com o meu clube no ano passado, e é isso, não vale muito a pena não. Assistente do Vilão é outro que também não entrega nada assim fenomenal. É uma história boa, tá? Tanto que eu dei 4 estrelas, mas se você tiver entre 12 e 16 anos, você vai gostar mais desse livro do que eu. Eu achei ele um pouco infantil demais, mas ao mesmo tempo ele tem algumas frases que só pessoas mais velhas, mais maduras vão entender. Mas achei um livro muito infantil, é uma menina, uma pobre coitada, como todos os livros de fantasia. A única diferença é que ela não tem 16 anos. E ela tá procurando emprego, porque o pai dela tá doente, ela tem uma irmã mais nova. Como sempre, ela tem pessoas dependendo dela. Gente, é um padrão de livro de fantasia, né? E o que acontece? Na vila dessa menina tem uma lenda sobre o vilão. Uma lenda, é quase uma lenda urbana, tá? Porque ninguém sabe como é que é o rosto desse cara, mas sabem que é um cara malvado, que sequestra gente, mata pessoas, e faz tudo de ruim que vocês imaginarem. Em dado momento, essa menina esbarra ali com um vilão no meio da floresta, ele tá escondido, ela achou que era um cara machucado no chão, mas na verdade era ele escondido dos guardas da vila dessa menina, que estavam perseguindo ele. E aí eles começam a fugir juntos e tal, e ela acaba parando na mansão do vilão, no castelo do vilão, enfim, e ele contrata ela fala que ela tá procurando emprego, e ele contrata ela. E esse livro é muito engraçado, ele parece uma comédia romântica, só que um pouco mais adolescente do que adulta. E é isso, basicamente. Aí a gente vai ver a trajetória dessa menina trabalhando pro vilão. E também tem um pequeno mistério ali, porque o vilão descobre que tem um traidor entre eles. Então ele e a Ivy, que é a menina que acabou de ser contratada, vão aí investigar quem será o grande traidor do vilão. Agora, um aqui que eu não gostei, eu achei que eu ia gostar, tá? Eu tinha muitas expectativas, eu comprei o box desse livro. Inclusive os outros livros estão aqui em cima, eu não guardei eles ainda, porque eu não queria que vocês soubessem que eu já tinha lido o primeiro. Mas enfim,
Já li e, gente, qualquer coisa também isso daqui. É uma fanfic de X-Men e eu esperava mais, eu esperava uma coisa inovadora. Então é uma menina que ela tá presa, ela vive num mundo distópico, então o mundo não é mais como a gente conhece. Ai, vibe apocalipse, sabe? Ai, não tem mais bicho, as pessoas passam fome e essa menina tá presa. E aí, do nada, um cara fica preso junto com ela, só que ela tem um problema que ela não pode encostar nas pessoas, porque ela é a vampira dos X-Men. E aí, ela é levada lá pro grande chefão, que é o Aaron Warner, que todo mundo fala desse cara, e até agora eu não sei o porquê, porque eu só passei raiva com ele nesse primeiro livro, e eu não sei como ele pode melhorar. E ela começa a morar com esse Aaron Warner, e ele fica tipo assim, ai, você vai ser minha arma, e não sei o quê. Ele fica tentando manipular a menina pra ela ser a arma dele, porque ela consegue matar as pessoas só com o toque dela. E ela também tem alguns poderes que ela vai descobrindo ao longo do livro. E pra mim foi muito chato. Pode ser que você goste, mas eu achei chato porque eu esperava algo novo. E eu não sabia que era uma fanfic de X-Men e isso me decepcionou bastante. Estamos chegando nos melhores livros de fantasia que eu tenho aqui. E o primeiro que eu vou indicar pra vocês é um HQ, tá? É Lore Olympus. Você já deve ter ouvido falar, provavelmente. É o Reconto de Hades e Perséfone. E eu sei que tem muitos livros fazendo Reconto de Hades e Perséfone, mas olha só essas ilustrações. Tipo assim, são muito lindas. Eu li esse daqui em 2 horas, tá? Ele tem 400 páginas. Mas como é quadrinho, a gente lê muito rápido. Então, vale muito a pena, tá? O Hades, ele tá indo pra uma festa. E aí ele tá indo sozinho, porque a diabrete que ele tava saindo deu um pé na bunda dele. Ah, esse daqui é mais 18, tá? Engraçado, né? Enquanto Mansão Galante, Estilhaça é mais 16, esse quadrinho aqui é mais 18. Enfim, mas é só porque ele aborda assuntos pesados, tá? Não tem nenhuma cena erótica ou algo assim. De qualquer forma, todos os avisos de gatilho estão aqui na frente. O Hades tá indo pra essa festa do irmão dele, e aí ele não tem ninguém pra levar. E quando o Hades vê a Perséfone, ele comenta com os caras que estão ali com ele, nossa, essa mulher mais linda que eu já vi na minha vida. E a Afrodite escuta. E nós sabemos que o ego de um deus é muito frágil. Então a Afrodite fica brava e ela basicamente sequestra a menina, deixa a menina dopada e joga ela no carro do Hades. E aí ela vai parar na casa dele. Eu não vou contar muito mais coisas, senão eu vou acabar dando spoiler pra vocês. Mas é basicamente isso. Eles se encontram numa festa, fazem uma coisa muito ruim com a Perséfone e ela vai parar na casa do Hades. E, ai gente, esse livro é muito fofinho, tá? É Grump Sunshine, pra quem não sabe, é quando o cara é mal-humorado. E a outra é toda florzinha, alegria, uhul. E eu tô doida pra ler as continuações dessa HQ aqui. A Kotar, eu peguei todos os livros da saga, mas eu vou falar só sobre o primeiro pra não dar spoiler pra vocês. Inclusive, tem um guia completo pela saga de Akotar aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima o vídeo que eu fiz. Agora, contando um pouquinho sobre a história, Akotar, ele fala sobre féricos e humanos. Féricos são tipo elfos, fadas e etc. E nesse universo, os humanos e os féricos tiveram uma guerra há 500 anos atrás, e eles fizeram uma separação das terras, então os humanos ficaram com um pedacinho de terra assim, e as terras féricas se chamam Prythian, que é tão conhecido, você provavelmente já ouviu falar, se você já ouviu falar sobre Akotar. Tanto que nós temos as cortes, temos 7 cortes, mas enfim, não vamos entrar nisso agora, porque isso é mais tratado no segundo livro. A nossa protagonista é a Fairy, ela é uma pobre coitada, como em todos os livros de fantasia. Ela mora com um pai que é debilitado, não pode trabalhar, como sempre. E com 2 irmãs, uma chata insuportável, até o final da saga ela continua sendo chata e insuportável, só pra deixar claro aqui. E outra fofinha, meiga, uhul, flores. E nenhuma das duas faz nada pra poder ajudar a família a se sustentar. Então só a Fairy sai pra caçar, pra elas poderem se alimentar e tudo. E um dia a Fairy sai pra caçar, tá no inverno, então elas estão passando fome já, porque não tem bicho pra comer. E ela encontra com um lobo grande e ela fala, putz, certeza que esse lobo é um férico. Só que aí tinha um lobo e tinha um cervo. E se ela acertasse o cervo, o férico podia atacar ela. Porque na verdade não era nem pra esse férico estar nas terras humanas, tá? Só que assim, como eles são mais poderosos, óbvio que eles vão matar qualquer humano que eles quiserem. Então ela decide acertar no férico e ela mata o lobo. Só que no dia seguinte uma besta invade a casa da Fairy e acaba descobrindo que foi ela que matou aquele lobo gigante, que realmente era um férico. E esse cara que invadiu a casa dela resolve levar ela pra corte dele, como se fosse pra substituir o amigo dele que morreu. Porque, tipo assim, como assim? Você pega um cara da minha corte, mata e acha que vai ficar por isso mesmo? Não. E aí a Fairy é obrigada a viver o resto da vida dela em Prythian. E nós vamos acompanhar essa menina nesse mundo novo e tudo, nos perigos de Prythian. Eu particularmente gostei mais dos 2 primeiros livros, tá? O terceiro eu odiei, que é Corte de Asas e Ruínas.
E Corte de Gelo e Estrelas, pra mim, esse é o livro mais inútil possível. Isso daqui é lavagem de dinheiro, tá? Não tinha a menor necessidade de existir esse livro, mas se você gostar muito da saga, compra. Porque, tipo assim, é literalmente um episódio de Natal. Só que são 200 páginas de um episódio de Natal. Não tem nada que agregue na história que não vá ser contextualizado no último livro, então esse daqui é totalmente desnecessário. A Vida Invisível de Ed La Rue. Esse é um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo esse livro, tá? Então, de cara, eu já vou dizer pra vocês, leiam, vale muito a pena. Esse livro aqui conta sobre uma menina que é esquecida por todo mundo, então ela conhece as pessoas, e assim que ela sai do campo de visão da pessoa, as pessoas esquecem dela. E aí a gente começa a ver o passado dessa garota, por que ela é esquecida por todo mundo, e por isso que o nome é A Vida Invisível de Ed La Rue, porque ela nunca vai ser lembrada por ninguém. É um livro que me fez chorar muito, tá? É um livro muito emocionante, e essa menina tá vivendo já há 300 anos na Terra, e você vê tudo que ela passou, tudo que ela enfrentou sozinha, e com o Deus antigo, que ela fez um pacto justamente para ela poder viver tudo isso e ser livre. Mas a que preço? Qual é o preço da sua liberdade? Será que vale a pena ser esquecido por todos que você ama só para ser livre? Esse é um dos questionamentos que esse livro traz, mas ele traz muitos outros questionamentos. Ele me fez refletir sobre a minha vida inteira. O Povo do Ar, eu amo essa saga, tá? É a saga do Príncipe Cruel e etc. Eu ainda não li o último livro da trilogia A Rainha do Nada, mas tem vlog de O Rei Perverso aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo pra vocês. Basicamente, o primeiro livro acontece já com um sequestro. Um cara invade a casa da nossa protagonista, que é a Jude. Ela tem duas irmãs, uma irmã que é férica e a outra que é a irmã gêmea dela, que é a Tarim. Então elas são iguais. E esse cara que invadiu a casa dela, supostamente, é o pai da irmã férica dela. E esse cara simplesmente mata os pais da Jude e sequestra ela e as irmãs e levam elas pra Elfame, que é onde o Cardan mora, tá? Isso daqui, Jude e Cardan, caso vocês não saibam ainda, é o casal mais perfeito do universo. O Cardan é basicamente um príncipe mimado, tá? Ele é um chato, ele odeia a Jude. E a Jude é obrigada a conviver no mundo férico. E aí a gente vê um lado que geralmente não é muito abordado nos livros de fantasia, tá? Que é como os seres estranham os humanos. Então, ao invés da gente ser enaltecido ou alguma coisa assim, não, a gente é esquisito. Eles não querem ficar perto da gente. A gente é mortal, ao contrário deles. Eles são muito melhores e tudo. E a gente vê a Jude sofrendo bullying aqui, basicamente. E esse livro vale muito a pena. E por incrível que pareça, esse é um livro bem político, tá? Não vá ler O Príncipe Cruel esperando o romance, porque não é o foco do livro. O livro é muito mais político. Mas não é uma política chata, igual Corte de Asas e Ruínas, que eu odeio. É uma política muito boa, escrita muito bem pela Holly Black, e não tem como você não se apegar com os personagens. Vale muito a pena. Leiam, pelo amor de Deus. Eu já tinha gravado o final desse vídeo, mas eu perdi o arquivo. Então vamos para minha última indicação para vocês, para mim o melhor de todos, De Sangue e Cinzas. Esse livro é ótimo, tá? Ele conta sobre uma menina que foi privada de tudo. Ela não podia ver ninguém, tocar ninguém, falar com ninguém, porque ela era a donzela. Ela foi designada como donzela pelos deuses do povo dela. Tudo isso porque ela não foi amaldiçoada. Porque a vila dela tá sendo aterrorizada pelos vorazes, que basicamente são vampiros feios, tá? E quando ela era pequena, a família dela foi atacada por esses vorazes. Os pais dela morreram e ela não. Ela foi mordida e ela não se tornou um voraz. E isso fez com que todo mundo acreditasse que ela foi escolhida pelos deuses para ser a donzela. Só que ninguém perguntou se essa menina quer ser a donzela, porque ela ficou trancafiada por 18 anos dentro de um quarto, sem poder falar com ninguém, ser vista por ninguém, até porque ela tinha que usar um véu, e ela só vestia branco. Então o livro já começa com essa menina indo pra uma boate. Aliás, esse livro é para maiores de 18 anos, tá? E ao contrário dos outros livros que eu mostrei pra vocês, ela não é uma garotinha indefesa, ela não é uma pobre coitada. Ela foi treinada desde sempre pelo Victor, que é um dos guardas dela, só que ele treina ela no sigilo, porque na realidade ela não poderia treinar. E é só isso que eu vou contar pra vocês. Esse livro vale muito a pena, tá? E não existem só vampiros feios, tá bom? Tem vampiros bem gatinhos também. Os únicos livros que faltaram foram esses três, que eu não consegui encaixar em nenhuma das categorias aqui de gênero, porque é O Grito dos Quilombos, eu acho que inclusive é não ficção, A Cabeça do Santo, que eu não sei sobre o que fala, eu acho que se encaixaria em suspense, e Outros Jeitos de Usar a Boca, que é poesia, então também não se encaixa em nenhum desses. Eu vou colocar eles no final aqui dos livros de fantasia, e é isso aí. Bom, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir em todas as redes sociais e eu vejo vocês em breve.